Mais uma vez, irmãos, estamos nesse santuário numa quarta-feira e nós começamos o ano aqui falando de restauração. Falamos restaurando o altar do testemunho, depois a irmã Beth falou restaurando o altar do amor, e hoje, na terceira quarta-feira, ceia do Senhor, alguns irmãos ainda de férias. Eu pensei que o irmão Jonas já tinha voltado e falou, ainda vou. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar, irmãos, de um altar tão necessário na nossa vida. O altar da comunhão. O altar da comunhão. O lema para esse novo ano está aqui, restaurando o altar do Senhor. Elias, ele só conseguiu vitória quando o altar foi restaurado. E isso é uma verdade na nossa vida. Todos os altares que fazem parte da nossa vida precisam ser restaurados. Todos eles. Não pode ficar um de fora. Todos eles precisam ser restaurados. E quando os altares são restaurados, aí sim, Deus responde, Deus age, Deus vem com a sua presença gloriosa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós colocamos diante dele em oração. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João, final de Bíblia. Depois das epístolas de Pedro, nós temos a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, depois Judas e Apocalipse, e assim encerra-se a revelação de Deus. João está escrevendo essa epístola de Éfeso, por volta do ano 90 depois de Cristo, e ele escreve aos crentes e às igrejas que estão espalhadas naquela região. Ninguém melhor que João para falar de comunhão, porque ele foi o discípulo mais chegado ao Senhor. Podemos dizer, de todos eles, era o que tinha mais comunhão com o Senhor. Em João, no seu evangelho, no capítulo 13, no momento da ceia, ele está mais próximo do Senhor que todos os demais. Quando o Senhor leva consigo alguns dos seus discípulos para resplandecer-se diante deles, o Senhor não se esqueceu de levar João. Foi Pedro, foi Tiago, mas João também estava lá. Então ninguém melhor que ele para falar de comunhão. E é interessante que João, irmãos, esse homem que a Bíblia o classifica de indouto e sem letra, lá em Atos 4, ele escreveu 5 preciosos livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 epístolas e ele escreveu o Apocalipse. Olha só, isso um homem indouto, sem letra, não é? Imagina se esse homem tem capacidade literária, ele escreveria muito mais. Foi ele quem disse no seu Evangelho que se fosse escrever tudo que Jesus fez e realizou, não haveria livro no mundo, não é, que coubesse as ações do Senhor Jesus. Então João, ele tem uma característica toda especial. E a mensagem de João aqui na sua epístola é uma mensagem muito pessoal, porque ele está falando, irmãos, não daquilo que, assim, conselhos que ele não possa ter vivido. O que João fala aqui é daquilo que ele viveu, não é? Ele fala no seu evangelho, por exemplo, de um princípio diferente dos demais. Nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus nasce de uma mulher. Jesus nasce de uma forma especial e gloriosa. No seu evangelho, ele já descreve um Jesus que nasce nas regiões celestiais. Ele começa dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, que no princípio era o Verbo era Deus. A mesma coisa ele começa aqui. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra
da vida. Então ele vai escrever algo da sua experiência pessoal. Mas o texto que vamos tomar nessa noite, não podemos demorar, porque temos uma mesa abençoada para celebrarmos. E esse texto tem tudo a ver também com a mesa. Porque o altar da comunhão, irmãos, é um altar abrangente. Nós temos que ter comunhão com Deus, comunhão conosco, comunhão com o próximo, e aí temos que ter comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. É uma comunhão abrangente, não é? A gente canta normalmente, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, né? Comunhão, a gente fala muito desses hinos de comunhão, referindo-se apenas à nossa comunhão. Mas o que João está nos fazendo compreender aqui é que esse altar da comunhão, ele é um altar amplo. Não é apenas ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, mas é uma comunhão que vai nos elevar a uma condição espiritual muito melhor, muito mais preciosa. Então, o texto que quero tomar neste momento está na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7. E no meio deste versículo 7, nós temos a expressão, temos comunhão uns com os outros. Não tem esse texto aí? No meio do versículo não está escrito aí? Temos comunhão uns com os outros. Eu estava lendo esse texto alguns dias atrás e observando, na verdade esse texto veio ao meu coração domingo pela manhã, quando o pastor Alexandre Soares estava aqui dando aula de escola dominical e falando dos altares, o altar de Abraão, o altar de Isaac, o altar de Jacó, não é? E ele fez outras leituras, tá? O altar de Josué, o altar de Moisés. Então estava falando sobre os altares. Enquanto ele falava aquilo, esse texto veio à minha lembrança e li, e compreendi a grandeza desse altar aqui, o altar da comunhão. João, dos versículos 5 a 7, ele vai relatar algo glorioso, porque a comunhão, irmãos, ela traz consigo um segredo espiritual muito grande. Qual é o segredo da comunhão? É que quando esse altar é edificado, e nós compreendemos o valor e a importância dele, termina o versículo 7 como se fosse uma continuidade. Esse versículo aqui, ele termina numa continuidade. Quando o altar da comunhão, ele está perfeito, quando ele é edificado, quando realmente há comunhão entre nós, João diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso ele está querendo dizer o seguinte, que quando há comunhão, há uma ação gloriosa do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A comunhão, ela traz a purificação, como a falta de comunhão impede esse agir e esse trabalhar de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso hoje. Por isso, no meio aqui do versículo 7, João vai dizer, temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão, ela começa de uma forma muito especial e gloriosa. Ela começa dizendo assim, no versículo 7, se andarmos na luz. A comunhão, irmãos, ela começa na luz. Deus, ele nunca trabalhará, ou trabalhou, ou vai trabalhar nas trevas. Note que a primeira ação de Deus, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, como é que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo 2 diz o quê? E havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, o que é que diz? E disse Deus, haja luz. A terra estava um caos, mas Deus, para trabalhar, ele chamou a luz da existência. Então, Deus não trabalha onde há trevas. E a treva é exatamente o princípio da falta de comunhão. Onde não há comunhão,
as trevas encontram uma brecha. Quando há comunhão, a comunhão nos traz para a luz. Por isso que João está dizendo aqui, para haver comunhão uns com os outros, se temos comunhão uns com os outros, nós temos que, em primeiro lugar, estar na luz, andar na luz, vir para a luz, porque esse é o primeiro princípio de Deus na nossa vida. A Bíblia diz para nós, lá em Colossenses, Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, que o Senhor, quando nos salvou, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nunca podia operar em nós nas trevas. Deus não opera em ninguém nas trevas. Deus não liberta uma pessoa quando ele está lá no seu pecado, na sua transgressão. Ele tem que tomar uma iniciativa, ele tem que sair das trevas e vir para a luz. Quem faz esse transporte é o próprio Deus, quando o homem permite, quando o homem aceita, quando a pessoa abre o coração, levanta a mão e diz: eu quero esse Jesus, eu quero essa luz, eu quero sair das trevas em que eu estou. Aí Deus se encarrega de trazê-lo, e a partir do momento que ele está na luz, começa uma obra de transformação e de libertação na sua vida. Deus trabalha na luz. Então João está dizendo, em primeiro lugar, nós temos que andar na luz, nós temos que estar na luz. E é interessante que esse versículo vai dizer aqui, ó, temos comunhão uns com os outros. Agora observe o que João está dizendo aqui no versículo 6. É de trás para frente. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, aí João se refere da nossa comunhão com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é que eu posso dizer que tenho comunhão com Deus? Mas se eu ando... Porque esse andar aqui, irmãos, é interessante. Sabe? A ideia que a gente tem aqui de andar em trevas é que a gente vai voltar à prática, né, do pecado, da transgressão. Andar em trevas fala das nossas atitudes, dos nossos caminhos. Eu sou crente, eu sou salvo, mas ainda há em mim alguma coisa que me faz... sabe, andar em caminhos de trevas. Eu estou na luz, mas eu não posso ver uma treva que eu diga: ah, meu Deus, que trevinha boa, aí já vou me dirigindo para ela assim, ó. Não tem esse negócio, não é? A gente é crente, a gente está na luz, mas de repente a treva atrai, sabe? A treva, ela traz consigo, ó, um feitiço, alguma coisa assim, que a gente olha para a treva e fala: meu, o que tem aí? O que tem nesse escurinho do cinema aí? Aí a gente vai lá, é aí que é o perigo. Então João está dizendo o seguinte, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos de alguma forma, de alguma maneira, em algum tipo de trevas, João diz categoricamente, mentimos e não praticamos a verdade. E as trevas, irmãos, elas nos cercam. Elas se aproximam de nós de todas as formas, de todas as maneiras. Enquanto estamos aqui, ó, estamos em que condição espiritual? Na luz. Não é verdade? Estamos na casa de Deus, na presença de Deus, diante de Deus, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Então aqui, no ambiente de luz, na presença do Senhor. Mas quando eu saio daqui, eu posso enveredar por caminhos de trevas. E esse caminho de treva, por menor que seja, pode ser passos nas trevas. Eles cortam a comunhão com aquele que está na luz. Olha onde Deus está, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Nenhum tipo de trevas há em Deus. A comunhão com Deus, ela não permite nenhum tipo de situação que macule
a luz que há entre ele e nós. Jesus Cristo, uma certa feita, disse que aqueles que praticam umas boas obras, eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Agora, quem pratica as más obras, eles procuram as trevas, eles procuram se esconder. Então, quando nós nos escondemos por alguma razão, se eu ou você praticamos alguma coisa que nós temos que nos esconder, está me entendendo, meu irmão? É alguma coisa que me obriga a esconder. Esconder da esposa, esconder do esposo, esconder do pai, esconder da mãe. Não é? Alguma coisa que, sabe, para mim, aí eu tenho que abrir a gaveta assim, pegar um negócio assim, ficar assim. Aí quando a irmã Bete vem, o que foi? Nada não, aqui. Estou testando a gaveta, ver se está boa aqui. Aí quando a irmã Bete sai, eu abro de novo, lá vou eu para a minha treva. Está dando para você entender? Não são muitas coisas que impedem a nossa comunhão com Deus. Podem ser coisas pequenas, mas que atrapalham, que prejudicam. Então a nossa comunhão não é apenas com o nosso irmão, não é apenas conosco mesmo, mas é com Deus. Olha o que diz o verso 3 aqui de 1 João capítulo 1. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão com os irmãos, conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É interessante que nós vamos entender algo. A nossa comunhão, ela começa com o Pai. Aí você vai compreender a importância disso aqui, quando você lê Romanos 5, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer ali, ele diz ali, ele escreve ali, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus. O primeiro ato da justificação é paz com Deus. Toda vez que o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas, ele diz assim, graça e paz vos seja multiplicado, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A paz, ela vem de Deus. A graça, ela vem de Jesus. Então, para haver comunhão com Deus, nós temos que ter paz com Deus. E esse princípio, ele acontece na nossa justificação, que é o primeiro passo da salvação. Quando nós um dia atrás levantamos a nossa mão e declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, naquele momento nós fomos justificados diante de Deus. A partir daquele ato, nós temos paz com Deus. Agora nós precisamos da comunhão com Ele, e da comunhão com seu Filho, e da comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando fala da comunhão com o Espírito Santo, ele escreve essa comunhão lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. É o último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim, a graça do Senhor Jesus, não tem aí? E o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quando existe, irmãos, comunhão na nossa vida, quando eu tenho comunhão comigo mesmo, por que isso? Porque muitas pessoas não entendem que nós temos a comunhão com Deus, comunhão com o Filho, com o Espírito, com o nosso irmão, mas tem pessoas que não têm comunhão consigo mesmo. Sabe quando é que isso acontece? Quando eu não me aceito. Quando eu estou sempre, como diz Paulo lá em Romanos, acho que é 14, né? Porventura a coisa criada dirá o que o criou. Por que me fizeste assim? A gente está sempre questionando o que somos. Tem muitas pessoas dentro da igreja questionando o que ele é. Meu Deus, mas por que meu cabelo é assim? Mas por que meu nariz é assim? E por que minha orelha é assim? Por que meu tamanho é assim? E por que eu sou assim? Meu irmão, a Bíblia diz que o
oleiro tem poder sobre o barro. E ele faz a cada um de nós como quer. Entende? O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, ele diz que numa casa há muitos vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de ferro, vaso de pau, não é? Vaso de bronze. E uns vasos são para honra, outros para desonra. Aí Paulo vai dizer, se nós nos purificarmos dessas coisas, seremos vasos para honra. Então Deus, ele nos fez, cada um de nós, como somos. E quando nós entendemos aquilo que somos e temos comunhão conosco, aí nós podemos agora aplicar esse princípio ao nosso irmão. Ao nosso irmão. Você entender como você é, aí você vai aceitar o outro como ele é. Porque o grande problema da comunhão exatamente está nas diferenças. É o problema do relacionamento conjugal, as diferenças. Não é? Todo mundo está procurando uma esposa perfeita, todo mundo está procurando um marido perfeito. As moças mais jovens olham para os mais velhos e fazem perguntas, como é que você chegou aí a 40 e tantos anos de casado? Como é que foi? A irmã Beth é perfeita? Não. O pastor Roberto é perfeito? Pior ainda. Mas como é que conseguiram chegar até aqui? São aprendendo com as diferenças, convivendo com as diferenças. E comunhão tem isso, irmão. Jesus não escolheu 12 homens iguais, não é? Ele saiu pela beira da praia, olhou para um e falou assim, eu quero aquele lá, que aquele é igual àquele, que é igual àquele, que é igual àquele. Ó, legal. Esse também é igual àquele, olha lá. Tem até o mesmo jeitinho. Foi assim que ele escolheu? Não. Os pescadores estavam lá e ele falou, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram a rede e foram atrás de Jesus. Quando Jesus olhou, ah, meu Deus, ele deve ter coçado a cabeça, falou, o que foi que eu fiz? Eu devia ter escolhido melhor. Aí veio um tal de Pedro, veio um tal de João, veio um tal de André, veio um tal de Filipe, veio um tal de Natanael, veio Judas, não é? Tomé, e veio aquela turma toda atrás dele. Quando ele olhou para aquele bando de homens, Joel, ele falou, misericórdia, o que foi que eu fiz? E sabe o que João escreve no seu evangelho, no capítulo 13, no início do 13? Ele diz que assim como o Senhor os amou desde o princípio, os amou até o fim. Manteve comunhão com aqueles homens até o fim, apesar de serem diferentes, apesar de pensarem de uma forma diferente, mas Jesus soube manter comunhão com aqueles homens. Assim é a nossa vida, é o altar da comunhão também. Veja o que a Bíblia nos diz em Atos 2:42. A igreja primitiva está começando, e está escrito nesse livro precioso, que essa igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na comunhão. Perseverar na doutrina dos apóstolos é tranquilo. Perseverar no partir do pão, também. Perseverar nas orações, porque são individuais, também. Mas veja onde está a comunhão ali. Ela está no meio do versículo. Porque a comunhão ali, ó, se não houver perseverança na comunhão, não tem comunhão na oração, não tem comunhão no partir do pão, não tem comunhão na doutrina. Então, ter comunhão um com o outro, irmãos, é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Mais importante da vida cristã. Mas isso implica em quê? O apóstolo Paulo vai nos relatar em Romanos o seguinte texto: o que depender de vós, o quanto depender de vós. Quem lembra? Como é que é? Tem de paz. Em outras palavras, tem de comunhão. O que depender de você, não é?
Depende do seu estender de mão, estenda. Depende de você ter que abaixar um pouco para ter comunhão, abaixe. Você tem que levantar mais para ter comunhão, levante. Você tem que se esforçar mais para ter comunhão, se esforce. O que depender de você, Paulo diz, porque a comunhão ela é pessoal. Eu posso ter comunhão com a meia dúzia aqui e com a outra não. Eu posso ter comunhão com a maioria, com a minoria não. Eu posso selecionar quem eu tenho comunhão. Eu quero ter comunhão com aquele irmão, com aquele, o restante, graças a Deus. E é assim? Não. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Todos vamos participar dessa mesa. Os membros da igreja irão participar. E o que é essa mesa? 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 16. Abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios 10, 16. O que é a mesa do Senhor? Para a gente ter um entendimento e já partir para a ceia. Olha a hora aí. Meu Deus do céu. O que está escrito aí? Vamos ler, irmão. Todo mundo? Porventura, que abençoamos o pão que partimos. Olha aí. Aonde vai a comunhão? Aonde se estende a comunhão? Se eu não tenho comunhão com meu irmão que vejo, como é que eu vou ter comunhão com Deus que eu não vejo? João diz isso. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Então é preciso ter comunhão. O que é ceia? A ceia, irmão, não é um ritual. A ceia não é simplesmente um culto. Ceia é comunhão. Comunhão com o quê? Com o corpo e com o sangue. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou poder ter comunhão? Não é? 1 João 1,10. Está lá? Ah, está ali. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou poder ter comunhão com o sangue de Cristo e com o corpo de Cristo? Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele descreve a ceia, ele diz que tem muita gente que na hora da ceia não sabe discernir o corpo do Senhor. Não sabe discernir. Por que a ceia é um momento de comunhão, irmãos? E às vezes, não é sempre que celebramos o cálice, porque o pão fica mais difícil, não é? Você trocar o pão com o seu irmão. Imagina, né? Aí eu pego o meu pão, dou para o outro dá para o outro. O último que pegar, fala, Jesus, de onde veio esse pão? Só Deus sabe. Não é? Então, pão, você participa dele aí, em primeira mão. Mas o cálice, ele pode ser trocado. E o cálice que está na minha mão aqui, ele pode chegar lá atrás, não pode? Troco com um aqui, o outro troca ali, o outro troca lá, e eu vou olhando o meu cálice. Olha lá, olha o cálice, olha ele. Daqui a pouco ele está lá fora. Ele passou de mão em mão. O que significa isso? É só um trocar de cálice? Não. Esse momento, irmãos, é momento de declarar a comunhão com o meu irmão. É de renovar a comunhão. E quando nós celebramos a ceia, o espírito de comunhão, ele tem que ficar evidente, claro, diante de nós. É a comunhão do corpo e é a comunhão do sangue de Cristo Jesus. Agora, se essa comunhão não começar em mim, quando eu chegar aqui, ela não vai ter importância nem significado. É apenas um ritual. É apenas um momento do culto em que a gente faz para terminar. Olha, irmão, está na hora da ceia, vamos ficar de pé e tal, vem aqui, distribui e tal, e a gente come e bebe, aí o Senhor Jesus abençoe, amém, graças a Deus, me safei dessa, vou para casa, mês que vem eu volto. Oh, não é assim não. Ceia é comunhão. Culto é comunhão.
Vida cristã é comunhão. A Bíblia diz que a gente ora um pelos outros, leva a cargo dos outros, suporta um ao outro em amor, perdoa um ao outro, não é? E carrega o outro, ama o outro. Tem tanto texto, irmão, falando da importância da comunhão na vida cristã, você não tem ideia. A gente pensa que comunhão é simplesmente saudar com a paz, não é? Ver o irmão, a paz, irmão, tudo bem e tal. Não. Comunhão envolve muitos aspectos da vida cristã. Eu tenho comunhão com você quando eu posso olhar nos seus olhos, quando eu posso apertar sua mão, quando eu me lembro de você em oração, quando você se lembra de mim em oração. Meu Deus, estou orando, me lembrei daquele irmão. Isso é comunhão. É o momento que você, sabe, percebe alguém aqui no culto, aqui com um olhar triste, com a carinha de necessitado, e você percebe aquilo e vai lá e abraça esse irmão, se coloca do lado, diz: está precisando de ajuda, estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar. O que está havendo? Isso é comunhão. Isso é comunhão. E aí, irmãos, quando isso se evidencia, quando isso se torna uma realidade, João vai dizer o seguinte no final do verso 7. Quando há comunhão com o Pai, quando há comunhão com o Filho, como diz aqui, quando há comunhão com o Espírito Santo, quando há comunhão no seio da igreja, quando eu tenho comunhão com você e você tem comunhão comigo, eu não preciso ficar simplesmente clamando, gritando, né? Jesus, me purifica com o teu sangue. Sabe que uma das bênçãos da comunhão, sabe qual é, irmão? Hein? É a santificação, é a purificação, uma das bênçãos da comunhão. Porque se eu tenho comunhão com o irmão que é santo, eu também vou pegar da santidade dele, não é? Aquilo vai, sabe, é recíproco, sabe? Puxa, meu irmão é de oração, eu tenho comunhão com quem tem oração. Meu irmão é da palavra, eu tenho comunhão com quem tem da palavra. Quando eu chego perto do irmão, ele está sempre com o versículo da Bíblia, o outro está sempre com a intercessão, o outro está sempre... E isso nos mantém o quê? Vivos na igreja. Isso nos mantém santificados na igreja. Porque aqueles com os quais eu tenho comunhão, sabe, estão na luz. Neles não há treva. Então eu sou arrastado para a luz, eu sou levado para a luz, sabe? A comunhão te traz para a luz. E na luz, irmão, não há lugar para pecado, não há lugar para transgressão, não há lugar, sabe, para a gente viver uma vida lá e cá. Não, é sempre na presença de Deus. E quando isso acontece, parece que automaticamente João diz assim, ó, se há comunhão, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica. Porque na comunhão isso acontece quase que naturalmente. Naturalmente. Porque o prazer de Deus é nos purificar. O prazer de Deus é nos limpar. O prazer de Deus, irmãos, é trazer-nos para a santificação. A Bíblia diz aqui na carta aos Hebreus que o Senhor muitas vezes nos exorta, muitas vezes Ele nos açoita, muitas vezes Ele nos prova. Sabe para quê que a Bíblia diz em Hebreus? Para nos tornar participante da sua santidade. Participante da sua santidade. E é por isso que Paulo vai dizer aqui em Coríntios, capítulo 11, que quando a gente não examina a si mesmo, né, quando a gente vive de qualquer maneira, aí nós temos que ser julgados. E quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E a Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Vamos ficar de pé na presença de Deus.